Pode vir chegando para mais uma live e hoje o tema é como saber se eu estou agindo certo, tá? Esse tema ele tem chegado muito para mim, tem aparecido muito para mim de diversas formas e a gente vai ter a oportunidade de trocar uma ideia hoje sobre como pelo menos que o yoga interpreta isso, né? Como que o yoga observa as ações e avalia se essas ações são boas ou ruins, ou se elas fazem bem ou se elas fazem mal. Então, bom dia a todos vocês que estão entrando, a todas e todos vocês. Esse tema ele tem aparecido muito para mim na minha escola, ele tem aparecido para mim bastante também, até num curso de formação que eu dei esse final de semana. Foi um tema que a gente acabou debatendo muito e muita gente falou, Caio, fala mais sobre isso, fala mais sobre isso. Vida Veda tá aqui. Então, como saber se eu estou agindo certo? E para saber como eu estou agindo certo, se eu estou agindo certo, tem um conceito que é importante a gente entender, a gente falar sobre, que é o conceito de Dharma, tá? Que é um conceito que não é um conceito fácil da gente entender e que existem diferentes interpretações, principalmente diferentes interpretações por causa das diferentes tradições que abordam esse tema, né? Ou seja, o Dharma ele é um tema que aparece nos Vedas, né, que é um conceito fundamental dentro da cultura védica de maneira geral, e que cada darshana, ou seja, cada forma de você ver esse conhecimento, ele é diferente dependendo do darshana que você usa para ver. Então a gente vai falar um pouquinho do que é Dharma pela perspectiva do yoga, né? Então, por exemplo, no Yoga Sutra de Patanjali, no Sutra 7 do 4º capítulo, que é o último capítulo já, né? Ou seja, ele já está no final. Ele fala qual é a atitude, como é que é a atitude do yogin, né? E aqui pegando um parênteses para essa palavra yogin, né? Que hoje em dia a gente usa muito. O yogin é aquele que atingiu o estado de yoga, né? A gente fala muito, fulano de tal está praticando yoga, ele é um yogi, eu sou yogi, a pessoa tal é yogini, né? E, pelo menos de acordo com vários textos, né, o yogin, ou a yogini, ou portanto o yogi, que é no neutro, né, é aquele que atingiu o estado, aquele que já chegou lá, né, não é o praticante é o sadhaka. Né, então eu, por exemplo, sou um sadhaka, eu sou um praticante, sou um estudante, sou professor também, mas não quer dizer que o professor chegou no resultado final, né, o professor não necessariamente já atingiu o estado. E o yogin é aquele que atingiu o estado, mas enfim, voltando para o nosso tema, o yogin, aquele que atingiu o estado de yoga, a ação dele é da seguinte forma. Existem alguns tipos de motivação, ou seja, aquilo que leva à ação, né? Pelo menos segundo o Yoga Sutra. Existe a motivação que é pura, existe a motivação que é impura, e existe a motivação que é misturada. Então vamos dizer, uma motivação que é boa, que é pura, que é clara, né? Ela, vamos dizer, eu quero fazer um negócio aqui para melhorar a minha sociedade, eu quero fazer alguma coisa aqui para beneficiar as pessoas à minha volta, eu quero fazer alguma coisa aqui que realmente vai me nutrir sem fazer mal para ninguém. Isso vamos dizer que seja uma motivação pura, uma motivação clara. Aí uma outra tipo de motivação, que é a motivação obscura, né? É a motivação que eu quero ganhar em cima de alguém, que eu vou cometer alguma violência, que eu vou cometer alguma violência baseada em egoísmo, né? Então, existe a motivação clara, né? A motivação pura, como a gente viu, existe a motivação obscura, existe uma que é uma mistura dessas duas. Por exemplo, vamos supor que eu quero fazer uma coisa aqui para beneficiar a minha comunidade, eu estou começando uma ação com uma motivação muito pura, mas no meio do caminho eu me corrompo. E aí eu falo, eu estou querendo fazer uma motivação aqui que vai beneficiar um monte de gente, mas no meio eu falo, eu acho que eu posso ganhar em cima dessas pessoas também, né? Então isso é uma motivação que ela é meio misturada, meio mesclada. E o contrário acontece também, né? Quando eu começo uma motivação que ela é baseada em um motivo mais obscuro, em alguma coisa que eu quero mais ganhar em cima dos outros, mas no meio do caminho eu começo a avaliar. Cara, eu não preciso fazer isso, né? Eu acho que eu tô querendo ganhar em cima dos outros, deixa eu realmente agir de uma forma mais interessante, né? Então existem as duas formas de motivação mesclada. Tá dando para entender? Se não, vai colocando aqui nos comentários, tá?
se você está com dúvida, se você tem qualquer tipo de dúvida, e se você sofre também com essa questão de saber se está agindo certo ou se não está agindo certo. Mas então, como o Patanjali cita, né, tem essas 3 formas de motivação. A motivação que é boa, a motivação que não é boa e a motivação que é misturada. E ele fala que o yogin não age baseado em nenhuma delas. Olha que louco. O yogin não age baseado nem numa motivação boa, nem numa motivação ruim e nem numa motivação mesclada. O yogin age baseado no dharma. O dharma, e aqui entra esse movimento que a gente tem que fazer de entender o que é dharma, pelo menos pela perspectiva do yoga, ou pelo menos pela perspectiva do yoga clássico, né, do Yoga Sutra de Patanjali. O dharma é quando a gente consegue ter um reconhecimento muito profundo dessa realidade, dessa situação que se apresenta, e baseado numa leitura clara da situação, eu reconheço qual é a melhor ação que eu posso ter, né? E que, se você for pensar, se eu leio a realidade de uma maneira clara e eu busco reconhecer qual é a melhor atitude que eu posso ter baseado nessa situação, não existe escolha aqui. Não existe motivação. É só reconhecimento. É como se eu nem controlasse a minha própria ação. Por quê? Vem comigo nessa ideia aqui. Porque esse assunto ele é um pouco denso, mas ele é muito lindo e muito importante. Então, concordamos que eu não controlo a situação que se apresenta. Por exemplo, eu acordei hoje, eu não controlo se está chovendo ou se não está chovendo. Eu não controlo se eu vou ter luz ou se eu não vou ter luz, né? Aqui em casa cai a luz direto. Eu não controlo se a internet vai estar boa ou se não está boa. Eu, por exemplo, não controlo se hoje a minha convidada ela teve um mega problema em casa, que ela não pôde aparecer hoje aqui, né? Então, na verdade, ontem ela já tinha cancelado, né? Mas eu não controlo as situações. E a partir do momento que eu não controlo as situações, e se a atitude do yogin é você fazer o melhor possível dentro dessa situação, eu não controlo a minha ação. Se eu quiser agir como um yogin, né? Porque aí não é mais uma questão de eu escolher. Não é eu escolher o que é bom para mim ou o que é bom para os outros. É eu simplesmente reconhecer qual é a única ação que cabe aqui. Se eu quero agir da melhor forma possível para a situação e não para mim, mas eu estou incluído na situação, então aí que vem uma reflexão que é muito delicada, né? Eu vou agir baseado no Dharma e não baseado na minha motivação, não baseado no meu desejo, não baseado no meu medo, não baseado numa aversão, né? E eu vou dar um exemplo que eu sempre gosto de dar baseado nesse assunto. No final do ano passado, no começo desse ano, não lembro bem, a gente estava dando um retiro aqui no sítio e estava chovendo muito. Foi uma chuva muito ruim, assim, caiu árvore, quebrou o ateliê aqui. A gente ficou sem luz dias, né? Mas todo dia de noite eu vou e prendo as cachorras. Eu dou ração para as cachorras e eu prendo elas no canil. E elas ficam normalmente confortáveis lá, né? E aí era um dia que já estava tarde, umas 10h30 da noite. Olha elas latindo aí. Tava tarde, umas 10h30 da noite já eu prendi elas, cheguei no quarto cansado já, depois de um dia inteiro de aula aqui que eu dou aula online, e quando tem retiro eu ainda dou aula aqui no retiro, né? Então foi um dia bem cheio e com muita chuva, né? Sem luz, uma confusão danada. Prendi as cachorras, voltei para minha cama, tomei banho, botei a roupa quentinha, entrei debaixo do edredom, quentinho, só faltou a chupeta porque não queria sair de lá de jeito nenhum, né? Aí eu ouvi as cachorras latindo de um jeito esquisito, de um jeito que não é comum, não é o normal, não é esse latido que elas acabaram de dar aqui, talvez vocês tenham ouvido. Era um latido meio de desespero, um latido meio que não era comum, né? E aí a minha mente, né, começou a ficar assim, puta, os cachorros estão precisando de ajuda, mas você já tá aqui quentinho, né? Já tá tarde pra caramba, você tem que dormir bem, porque amanhã tem um monte de coisa pra você fazer, tem um monte de aula pra você dar, você tá no retiro, tem aula online, tem um monte de coisa que você tem que fazer. Isso a minha mente querendo escolher, né? Ou seja, eu tava com dúvida. Será que eu vou, será que eu não vou? E aí eu com dúvida fiquei pensando, caraca, pode crer.
eu acho que eu não sei se eu vou lá, porque se eu for lá eu vou me sujar inteiro. Porque para ir até o canil, eu tenho que andar na chuva. Aí quando eu abro o canil, as cachorras estão com a patinha suja de lama, elas me sujam inteiro, né? Eu já tava limpinho para dormir. Aí eu falo, não sei se eu vou lá não. Porque, pô, talvez eu até vá, mas aí eu vou ter que me tomar banho, eu vou dormir mais tarde, aí se eu dormir mais tarde eu vou acordar amanhã cansado. A minha mente entrou em dúvida, entrou em confusão, tá? E isso é um indício, a gente vai ver como isso é um indício, né? A dúvida estava mostrando que eu não estava vendo a realidade com clareza ainda. E aí eu comecei a refletir sobre, né, e conversar com a pessoa que estava comigo. E aí a gente ficou conversando sobre, caraca, será que elas precisam mesmo? Eu acho que ela tá bem, né? Acho que as cachorras estão bem lá, elas só estão latindo de, sei lá, elas devem estar com medo da chuva, mas não é nada demais. E aí um momento eu parei e pensei, não, peraí, deixa eu avaliar isso pela perspectiva do Dharma. De verdade, na cama eu falei, não, deixa eu olhar isso por tudo isso que eu estudo todo dia e que eu tento botar em prática, né? Porque como eu falei, eu não sou yogi, não atingi o estado de yoga, não acho que nem tá perto disso, mas eu sou um praticante. E a gente tem que estar praticando, né? E aí, nesse movimento eu pensei, cara, o que é o que a realidade está me mostrando? As cachorras elas estão precisando de ajuda, né? Essa foi a conclusão que eu cheguei, e não cheguei nessa conclusão aqui, eu cheguei nessa conclusão aqui. A sensação quando eu vi as minhas cachorras latindo era ai, isso está esquisito. Aí a minha mente falava assim, não se preocupa com isso, porque elas estão tranquilas, elas estão lá no canil, está tudo protegido, amanhã você dá um jeito. Mas aqui continuou apertado. E quando aqui continuou apertado, eu fui sentindo, cara, aqui está me dizendo uma coisa, que a minha mente está na dúvida, ela não está querendo aceitar, mas aqui não tem dúvida. Aqui nessa região do peito, não tem dúvida nenhuma. Eu preciso ir lá, porque eu sinto aqui que as minhas cachorras estão precisando de ajuda. E a partir do momento que eu reconheci a realidade, que eu olhei para a realidade de uma maneira mais clara, ou seja, sem estar baseando as minhas atitudes em desejo, ou em medo, ou em aversão, né? Ou em confusão, eu simplesmente reconheci, não, as minhas cachorras precisam de ajuda. E quando eu reconheci isso de maneira muito clara, eu percebi que eu não tinha escolha. Não existia dúvida mais. Não existia escolha entre se eu ia ou não ia. Era assim, é óbvio que eu vou, porque não tem outra alternativa. Se as minhas cachorras precisam de mim, eu tenho que ir lá. E a atitude do yogin, né, ela deveria ser sempre essa. O yogin é aquele que está firme, né? Ele está estruturado nessa base de um reconhecimento da realidade, sem deixar que, como por exemplo a Cis Sakura falou, as suas expectativas vão te distorcer, vão te dispersar da sua atitude que é a mais ideal, é a correta, né? Então esse foi um movimento agora mais recente, né, que eu tenho muito presente em mim ainda, de quando eu reconheci a realidade de maneira muito clara e eu percebi a partir daí, isso que o Sutra 7 do 4º capítulo fala, né? Quando você está estabelecido numa clareza, não tem dúvida. É uma ação só que você pode ter, né? Normalmente a gente fica pensando, mas e se aquela coisa tivesse acontecido, eu poderia agir daquela forma, mas será que eu posso agir melhor? Será que eu posso agir de uma forma que me beneficie mais? Isso tudo é dúvida. A dúvida quer dizer que você não está lendo a realidade com clareza, ou que você não está conectado com as suas possibilidades, né? Então, a atitude do yogin é aquela que é baseada no Dharma. E Dharma é essa qualidade de você ler o presente e identificar qual é a melhor atitude que você pode ter no presente. Beleza? Porque às vezes pintam essa figura de Dharma como se fosse o grande propósito da vida, a sua missão maior em vida, e que parece que é um troço brilhante, que quando você descobrir a sua vida vai mudar. Sendo que pro yoga não é bem assim, não precisa ser assim, é só assim, qual é o seu próximo passo? O seu próximo passo bem dado. A Alice está perguntando aqui, né? Meu Deus, o que as cachorras tinham, né? As cachorras, elas estavam, eu cheguei lá, né? E eu vi que elas estavam com o cobertorzinho delas molhado, que é onde elas dormiam, né? A caminha delas estava bem molhada e elas não estavam achando onde dormir. Aí eu fui lá, tive que tirar o cobertorzinho delas, tive que
que torcer, e aí eu peguei uma caixa de papelão, fiz uma caminha nova para elas, então foi mó doideira, assim, foi mó trampo, na real, assim, não foi nem um pouco gostoso para mim, mas aí que vem a conclusão da coisa, né? Eu fui lá, troquei a caminha delas, porque assim, imagina, aqui é um sítio grande, então para eu ir até o canil, peguei chuva pra caramba, quando eu abri o canil para ver o que estava acontecendo, elas me encheram de lama, aí eu vi, beleza, a caminha delas tá molhada, vou ter que andar para um outro lugar para achar caixa de papelão, para fazer uma outra caminha para elas, para que elas pudessem dormir de uma maneira mais aconchegante, né, mais segura também para elas, e aí eu voltei para casa. Aí eu fiz isso tudo, né? Organizei tudo. Aí depois eu cheguei no meu quarto, tomei banho, troquei de roupa, que eu tava cheio de lama, e aí eu deitei a cabeça no travesseiro. E aqui que tá o grande lance. Assim que eu deitei a cabeça no travesseiro, qual foi a sensação que veio? Foi de leveza. Leveza completa. Né? Quando eu botei a cabeça no travesseiro, depois que eu tinha feito o que eu percebi, o que eu reconheci que eu tinha que ter feito, eu botei a cabeça no travesseiro e a sensação foi de acabou. Coração quentinho, exatamente. Porque imagina se eu não tivesse ido, como é que ia ser a minha cabeça quando eu botasse ela no travesseiro? Eu ia botar a cabeça no travesseiro e ia ficar falando, mas será que elas estão bem mesmo? Eu acho que não, hein? Será que e se eu não for lá? Será que eu vou acordar amanhã, vai ter acontecido algum problema? Será que eu tenho uma cobra lá? Sei lá, a minha cabeça, ela não ia parar. Ela ia ficar voltando, pensando no assunto. Mas e se? Mas será que? Mas e quando? Mas por quê? A mente, ela fica voltando. E esse é o grande segredo aqui. O tema da live é como saber se eu estou agindo certo. E o segredo mora nessa leveza. E aqui eu vou trazer um outro conceito, né, que Patanjali também traz, principalmente do Sutra 10 até o Sutra 15, que é o conceito de ciclo do karma, né? Para a gente identificar se as nossas ações elas estão realmente sendo baseadas em algo que é puro, em algo que é claro, em algo que é o nosso Dharma, né? Porque normalmente a gente está agindo baseado nos kleshas, né? Que são as causas de sofrimento. Eu já fiz um monte de live aqui, tem no YouTube, tem lives falando sobre o que são os kleshas, o que são as 5 causas de sofrimento, segundo Patanjali, né? Que é uma má compreensão da realidade, uma identificação equivocada com os papéis, apego, desejo, medo e aversão, aversão e repulsa ou medo da morte, né? Normalmente, as nossas ações elas são baseadas nessas coisas. Então, por exemplo, antes de eu reconhecer qual era a realidade e ir lá cuidar das cachorras, a minha mente estava baseada em desejo, do tipo assim, quero dormir logo, desejo dormir logo. Tem um certo apego ali, tô quentinho aqui, né? Não quero sair daqui. Ou uma aversão de, vou lá, vou me sujar inteiro, vou me molhar inteiro. Isso é aversão. Aversão é tipo assim, não quero essa coisa, né? Uma repulsa. Então, a minha mente estava flutuando entre esses dois caras, entre um desejo de ficar, uma repulsa de ir lá. Isso é uma causa de sofrimento. Klesha, aquilo que faz sofrer. Se era uma causa de sofrimento, claramente não é a melhor motivação para a minha ação, certo? Mas se você começar a pensar, você vai ver que as suas e as minhas também, as nossas ações, pensamentos, decisões e atitudes, normalmente são baseadas nesses caras. Ou numa confusão, ou num desejo e apego, ou numa aversão, repulsa, ou no medo, ou numa identificação equivocada. E aí, beleza. O que é o karma? O que significa essa palavra karma? Né? Que muitas vezes na nossa cultura, a gente usa como se ela representasse um fardo, né? Às vezes eu vejo a pessoa falando, não, porque fulano de tal é meu karma, né? Como se fosse um fardo que eu tenho que carregar ao longo da vida, né? Sendo que o karma não é necessariamente nesse sentido, né? O karma é simplesmente uma lei que configura que todas as ações têm uma consequência, né? Toda ação tem uma consequência, mas não é necessariamente uma consequência tão direta que eu consiga perceber assim, né? Às vezes a gente tem aquela ideia que é cospe para cima, cai na cara. Existe esse ditado, inclusive, né, no Rio de Janeiro. Mas o karma, muitas vezes, ele envolve uma complexidade de interações que o nosso HD não tem uma capacidade boa de administrar, de perceber, né? Então, muitas vezes o karma é a compreensão de que as minhas ações têm consequências,
mas eu não necessariamente consigo ver a consequência, né, dessas ações. Espera aí que a Renata Leite ela tá falando aqui. Bom dia, Caio. Hoje eu percebo a raiva vindo, paro, respiro e tomo outra atitude. Mas às vezes a raiva toma conta pela mente e a explosão acontece. Tem como controlar? Tem. E a gente vai falar disso também, tá? Então, ótima pergunta, Rê. Mas eu vou continuar aqui nessa ideia do ciclo do karma para a gente ir até o final dessa construção e depois eu falo como a gente controla essas coisas, tá? E que tá ligado, tá tudo ligado. Então entendemos que o karma é essa compreensão de que as nossas ações têm consequências, né? Então é assim, ação e reação. Só que Patanjali, quando ele propõe o ciclo do karma, ele propõe mais dois movimentos. Além da ação e da reação, ele propõe, tem uma motivação que leva à ação e tem uma sensação que fica. Então tem a motivação, tem a ação, tem a consequência e tem uma sensação que fica. E Patanjali, para essa investigação, que é uma investigação interna, ele fala, não importa muito a ação e a consequência. O que importa é a motivação e a sensação que fica. É claro que para a sociedade, para as pessoas em volta, se você tiver uma ação que é benéfica e uma consequência benéfica, é melhor. Mas para a nossa investigação do yoga, que é uma investigação sobre o funcionamento da mente, sobre os condicionamentos e sobre como a gente se livrar dos condicionamentos, ele fala, não se prende na ação e na consequência, se prende na motivação e na sensação que fica. Tá? E eu vou dar um exemplo. Imagina que eu quero mais dinheiro. Independente do motivo, eu quero mais dinheiro. Então a minha motivação aqui está sendo o desejo de mais dinheiro. E aí, essa é a minha motivação, tá? Então imagina, se a minha motivação é quero mais dinheiro, a minha ação pode ser trabalhar mais. Trabalhar mais em termos de ação é uma ação ótima, tá tudo certo com a ação de trabalhar, concorda? Como consequência da ação de trabalhar mais, eu ganho mais dinheiro. Só que lembra, a minha motivação foi, quero mais dinheiro. E aí eu trabalho, ganho mais dinheiro e a sensação que fica é de, quero mais. Então o que Patanjali está dizendo é que a motivação, se ela é um klesha, lembra que eu falei dessas 5 causas de sofrimento? Se a motivação é uma causa de sofrimento, essa motivação volta na sensação que fica, né? Então essa ideia, quero mais dinheiro, trabalhei, ganhei mais dinheiro, só que aí eu vou querer mais de novo. Por exemplo, porque eu trabalhei mais e ganhei mais dinheiro, eu vou comprar um carro que é mais caro, que consome mais combustível, vou me mudar para um apartamento melhor que custa mais caro, eu vou comprar uma casa maior que custa mais, vou querer sair para comer num restaurante mais caro, e aí eu vou precisar de mais dinheiro. Eita, meti o dedo no próprio olho. Então deu para entender? Muitas vezes quando a gente tem uma motivação que é baseada numa causa de sofrimento, essa causa de sofrimento volta na sensação que fica, tá? E aí Patanjali, ele no Sutra 14, ele fala que tem 2 formas da gente identificar se essa ação ela foi baseada em algo puro ou em algo impuro. Porque muitas vezes a gente não tem como lembrar da sensação. Quer dizer, a gente não tem como lembrar da motivação. Às vezes já foi há muito tempo, né? Às vezes essa motivação já foi há muito tempo e eu não lembro o que me motivou a, por exemplo, entrar no yoga, vamos supor, que foi há muitos anos atrás, eu não me lembro. Aí a proposta dele é, beleza, você não precisa lembrar da motivação e nem precisa ficar olhando para a ação e para a consequência. Olha para a sensação que fica. A sensação que fica é o grande segredo. Porque lembra que a gente viu que se a sensação reflete a motivação, eu não preciso lembrar da motivação, eu preciso apenas olhar para a sensação que fica. E ele fala que tem 2 tipos de sensação que fica. Ele fala Hlada Phala ou Paritapa Phala, tá? Isso está no Sutra 14, do 2º capítulo. Hlada significa leve. Ou seja, se eu tomo uma ação e depois da consequência da ação a sensação é de leveza, como por exemplo o exemplo que eu dei aqui das cachorras, isso indica que você não agiu baseado em klesha, você não agiu baseado numa causa de sofrimento, você agiu baseado num reconhecimento da realidade. Agora, se a ação tem uma consequência e essa consequência fica voltando na sua cabeça, do tipo, comprei um presente para minha mãe, sei lá, vou dar qualquer exemplo aqui bobo, tá? Vamos supor que eu comprei um presente para minha mãe
entrego o presente para minha mãe. Eu fiz uma ação e essa ação teve uma consequência. Vamos supor que a minha mãe gostou do presente ou não gostou do presente. Não importa aqui. Peraí. Perdão. Então, se eu ficar pensando, o pensamento é o seguinte. Se eu fico depois, caramba, será que eu podia ter comprado um presente melhor? Será que minha mãe gostou mesmo? Ou será que isso aqui não condiz com ela? Minha mãe é uma pessoa tão incrível, eu comprei um presente que talvez ele foi pequeno. Caramba, eu acho que da próxima vez eu vou fazer outra coisa, porque esse aqui eu não sei, sabe? Percebe que fica voltando? Aquilo não ficou leve. A sensação não foi de acabou. Entreguei o presente e tô leve, tô satisfeito. Sei que eu fiz o melhor que eu podia. Se você fica pensando naquilo, é um indício de que a sua motivação foi baseada numa causa de sofrimento, que a sua motivação foi um klesha. Vou dar um outro exemplo. Durante muitos anos eu morei com meu irmão, né? E eu e o meu irmão, a gente tem rotinas muito diferentes em termos de horário, essas coisas, né? E aí vamos supor, isso é um exemplo, tá? Não é que isso acontecia o tempo inteiro, pelo menos não precisa, enfim, não vou entrar nos detalhes da minha relação com meu irmão aqui não. Mas vamos lá. Imagina que, vamos supor a situação, eu acordo de manhã e tá cheio de louça na pia. O que eu quero é uma pia limpa, tá? Vamos supor, porque eu acordo mais cedo, sempre acordo mais cedo, gostava de fazer o meu café da manhã ali, com tranquilidade. E aí vamos supor que eu acordo de manhã e a louça tá suja. A minha expectativa, né, era de uma louça limpa, tá? Aí vamos supor que eu acordo, a louça tá suja. E aí eu vou lá e lavo a louça. Como consequência de lavar a louça fica limpa. E a pia fica limpa, né? A bancada fica toda limpa. Que era o que eu queria. Beleza? Concorda? Aí tem duas possibilidades de sensação que fica. Que é essa sensação que a gente deve investigar. Se eu ficar pensando, caraca, esse é meu irmão, né? Meu irmão, parece que ele não pensa em mim, sacanagem, porque pô, ele sabe que eu acordo mais cedo, ele sabe que eu gosto de ter a louça limpa aqui para eu fazer meu café da manhã. Mas, pô, precisava ele deixar isso tudo sujo aqui, precisava ele ter feito esse movimento, porque, pô, se for assim, da próxima vez eu nem vou fazer nada de novo, não vou lavar a louça. Ou então, se quando meu irmão acordar, eu vou ficar pensando, pô, mas será que o meu irmão vai me agradecer, pelo menos? Porque é o mínimo, né? Eu fui lá, lavei a louça dele, será que nem me agradecer ele vai? Que absurdo. Percebe que eu cheguei onde eu queria, que era a louça limpa, mas a mente fica voltando. Ela fica trazendo de volta. Ela fica trazendo de volta e de volta e de volta e de volta e de volta. Isso é paritapa pala. Paritapa, ou seja, é algo que vem de dentro. Tapa é algo que vem de dentro, é um desejo forte, como se fosse um fogo que vem de dentro. E pari é uma coisa que fica voltando, né? Fica se repetindo. Então paritapa pala significa fruto, ou seja, aquilo que eu carrego comigo. Paritapa pala é o que fica voltando, esse fruto que fica voltando. Agora, se eu simplesmente entendo a realidade que é, meu irmão não lavou a louça, eu não sei porquê. E se eu quero a louça limpa, e se é o melhor para essa situação a louça estar limpa, eu vou lavar a louça. E aí eu lavo a louça, como consequência de eu lavar a louça fica limpa, e depois que acaba de lavar a louça, a minha sensação é de leveza. Eu não fico pensando sobre o meu irmão, eu não fico pensando se ele vai querer me agradecer ou não. Se ele me agradecer, ótimo, mas se ele não me agradecer, eu também segui a vida e nem vou ficar pensando nisso, né? E não no sentido de eu vou me esforçar e vou lutar, brigar com a minha cabeça, né? O que Patanjali está propondo aqui é uma observação muito honesta de a sensação que está ficando é de leveza ou ela fica voltando. E aí sim, a partir desse movimento, eu consigo identificar se a minha ação foi baseada em algo que é puro, em algo que é o meu dharma, que é esse reconhecimento da realidade, ou foi baseada num klesha. Deu para entender? Diz aqui nos comentários se tá dando para acompanhar o raciocínio aqui que eu estou montando, né? Eu estou tentando resumir muito toda uma estrutura que o que Patanjali fala no começo do segundo capítulo inteiro, né? A primeira metade do segundo capítulo do Yoga Sutra de Patanjali é muito falando sobre isso. Olha o Jorge Forager aí. E aí, Jorge? Muito prazer, que honra você estar aqui. Bom, então vamos seguir agora um pouco para a pergunta da Renata, né? Como que eu administro, por exemplo, a raiva? Ou essa sensação que
quando tem algo que me vence, né? Quando tem um sofrimento que me vence, eu acabo, se eu tô com um sofrimento me regendo, é difícil eu não conseguir agir baseado nisso, né? Então, vamos lá. Aí tem um outro ciclo que a gente deve observar aqui, que é o ciclo do sofrimento, né? Que é outro ciclo descrito também, não no Yoga Sutra, mas quem vai mais fundo nisso é Vyasa, que é o comentarista do Yoga Sutra. O ciclo do sofrimento, eu vou passar ele de maneira mais rápida aqui, né? Porque normalmente com os meus alunos eu desenho o ciclo no quadro e aí a gente fica investigando onde é que quebra esse ciclo do sofrimento, né? Mas vamos dizer, o ciclo do sofrimento que Patanjali pinta é o seguinte: tem uma motivação que normalmente é uma causa de sofrimento, né? Se eu estou num ciclo de sofrimento, a motivação é uma causa de sofrimento. Essa causa de sofrimento gera um pensamento, gera um movimento da mente. Né? Então imagina, eu estou sofrendo e aí eu penso em uma coisa, como é que eu vou agir? Desse pensamento vem a ação, dessa ação vem um condicionamento, né? Ou seja, sempre que eu sinto essa coisa e eu ajo dessa forma, isso vira um condicionamento. Então, klesha, né, essa causa de sofrimento que gera um vritti, gera um movimento da mente, que gera um karma, ou seja, gera uma ação, um kriya, né, uma atitude. E desse kriya gera um samskara, um condicionamento. Desse condicionamento gera sofrimento, porque eu estou agindo baseado nos condicionamentos que me fazem sofrer, né? Então esse exemplo que a Renata deu, pô, cara, às vezes a gente tem raiva e eu não consigo necessariamente controlar a raiva e a raiva começa a me mandar. E eu começo a agir baseado com raiva. Eu não queria, mas aí chegou uma pessoa perto de mim e eu tô com raiva. E aí eu ajo com essa pessoa do meu lado com raiva, porque eu tô com raiva, né? E é isso mesmo, isso é o condicionamento, né? E esse condicionamento gera um sofrimento, que foi, por exemplo, que a provocação que a Rê falou. Ela falou que isso não é legal, né? Eu sei que isso não é legal. E esse sofrimento que vem, ele gera uma tendência que vai levar para uma causa de sofrimento novamente, né? E a gente fecha esse ciclo do sofrimento. E aí aqui que a brincadeira é muito interessante, né? Que é, se eu percebo que eu estou nesse ciclo todo, que é o ciclo do karma, que desencadeia no ciclo do sofrimento, isso tudo partiu porque eu não consigo reconhecer meu dharma, ou seja, eu não consigo reconhecer a realidade e qual é a melhor atitude que eu tenho que ter nesse momento, tá? Falei pra caramba agora super rápido, mas tenta vir comigo. A gente quebra o ciclo do sofrimento no sofrimento. Eu não consigo quebrar a motivação, eu não consigo controlar os meus pensamentos, tá? Isso é uma grande ilusão, a gente não controla os pensamentos. O que a gente pode é não se identificar com eles, o que não quer dizer que eu controlo os pensamentos que vêm ou que não vêm, eu não controlo. Se eu estou baseado em sofrimento e com os pensamentos completamente descontrolados, eu não controlo muito bem a minha ação, porque a minha ação vai estar condicionada a esses pensamentos e essa sensação de sofrimento. O meu condicionamento eu não controlo de jeito nenhum, né? Porque o condicionamento justamente é algo que é um caminho meio automático que meu corpo e a minha mente fazem. Só que a sensação de sofrimento eu posso alterar, eu posso mudar. É nela que eu posso atuar. Então, por exemplo, se eu estou sentindo que eu estou com raiva, se eu estou sentindo que eu estou com sofrimento, se eu estou sentindo que eu estou com apego, se eu estou sentindo que eu estou com medo, ao invés de eu agir com medo mesmo, né, que a galera fala, não, vai com medo mesmo, vai com raiva mesmo, né? A ideia que Patanjali traz é não, calma, e pacifica esse sofrimento. Pacifica essa sensação que está te regendo, que está atuando como se fosse um véu, como se tivesse um véu na sua frente que você não consegue ver a realidade direito, né? Então, o que você deveria fazer é qualquer coisa que ajuda você a aliviar, a pacificar essa sensação de sofrimento. Por exemplo, sair para dar uma caminhada, fazer carinho nos cachorros, dar um mergulho no mar, ligar para uma pessoa que você ama e trocar uma ideia, ir para casa de uma amiga e chorar no colo dela. Qualquer coisa que ajuda você a pacificar o sofrimento vai fazer com que esse sofrimento, naquele momento, eu não estou falando que você vai curar a sua vida inteira com isso, né? Nessa atitude, mas esse é o caminho pedagógico que Patanjali propõe, né? Então, ao invés de você, enquanto está com a mente cheia de conturbações, né, cheia de perturbações, você querer atuar, você vai estar atuando de uma maneira atrapalhada, né, confusa. Então, primeiro pacifica e faz qualquer coisa que ajude a pacificar, sem que te gere outro problema, né? Você não vai sair
e vai pra night beber horrores, que no outro dia você vai estar cheio de ressaca e com a qualidade mental pior ainda, né? Mas é você fazer qualquer coisa que te ajude a pacificar esse sofrimento. Para quê? Para a partir do momento que você pacificar o sofrimento, você consegue olhar para essa mesma realidade, mas agora com uma outra qualidade mental. Se você pacifica o sofrimento e volta a olhar para a mesma realidade, você identifica a mesma realidade de outra forma. E aí você pode ler essa realidade com mais clareza e pode identificar dentro dessa realidade qual é a melhor atitude que você pode ter nesse momento, ou seja, qual é o meu dharma agora, né? Porque às vezes a galera fala do dharma como se fosse, o meu dharma, por exemplo, eu caio, vamos supor, tá? Não estou falando que é isso não, mas vamos supor que eu entrasse numa de que o meu dharma é ser professor de yoga, tá? Com essa ideia de que o dharma é a missão da vida, é para isso que eu vim ao mundo, né? E aí eu entro, não, porque eu tenho que ser professor de yoga. Eu tenho que ser professor de yoga porque meu dharma é ser professor de yoga. E voltando para aquele exemplo lá dos cachorros, se eu pensasse, não, porque eu tenho que cumprir o meu dharma é ser professor de yoga, não é cuidar do cachorro. Então eu tenho que aqui, eu vou dormir cedo, porque para eu exercer o meu dharma, que é ser professor de yoga, eu tenho que dormir mais cedo e me cuidar. E aí vira um troço absolutamente egoísta, né? Aí vira uma disfunção de ahankara, né? Que ahankara a gente pode traduzir como ego, e que vira egoísmo. Então ego não necessariamente é ruim, né? Mas o egoísmo sim, o egoísmo é bem ruim. Então, se eu identifico o dharma como essa coisa da minha missão de vida, e que é maior, e que é mais importante do que tudo, pode ser que eu passe por cima da real necessidade do que o momento está pedindo. Eu não sou sempre professor de yoga. Por mais que eu acho que essa é a minha missão na vida, eu não sou professor de yoga o tempo inteiro. Quando eu estou com a minha mãe, eu tenho que ser filho, eu não tenho que ser professor de yoga. Quando sinto que meus cachorros estão precisando de mim, eu não tenho que ser professor de yoga. Eu tenho que ser um cuidador dos cachorros, eu tenho que ser o tutor dos meus cachorros e fazer isso da maneira mais carinhosa possível, né? Aí o Davi Micael Tatu pergunta, e quando a gente percebe e mesmo assim não consegue se desgrudar dessa sensação negativa, como se fosse escravizado pelo samskara? Boa pergunta, Davi. E a ideia é um pouco essa. Eu não lembro se você perguntou isso antes de eu falar da ideia de pacificar, né? Porque o yoga, eu não tô falando, o yoga ele sempre vai atuar no presente, né? Porque muitas vezes a gente quer resolver para sempre. Você quer resolver o problema daqui para sempre, né? E o yoga, o Patanjali, ele começa falando atha. Atha significa agora. O yoga é sempre agora, né? Então, se eu tô nesse momento sentindo que eu tô com uma sensação negativa, nesse momento eu devo buscar pacificar. Porque se eu pacificar ela agora, eu dou... pode crer, não... Isso aqui tá meio esquisito. Vamos supor que eu terminei um relacionamento. Exemplo clássico que a maioria ou todo mundo aqui vai conhecer, né? Terminei um relacionamento e tô naquela sensação ruim, de apego, né? De desejo, de uma dor baseada numa vontade de repetir algo do passado. Isso é o desejo, isso é o apego, né? Então vamos supor que isso está sendo a minha motivação, isso está sendo o meu klesha, é o apego, por causa do meu término de relacionamento. Se eu estou baseado no apego, meu pensamento vai ser, meu Deus, mas eu quero voltar com ela, deixa eu ligar para ela, eu preciso ligar para ela, eu preciso fazer alguma coisa para voltar com essa mulher, ou para voltar com esse cara. Eu preciso fazer uma coisa para retomar e para satisfazer o meu apego, né? Olha como é que a gente fica servindo a mente, como é que é muito louco. Se eu estou sendo regido por isso, eu não tenho que, enquanto a minha mente está sofrendo, enquanto o meu peito está apertado, ir lá e agir. Eu não tenho que pegar o telefone e ligar para ela e falar, vamos voltar, eu preciso, não vivo sem você, né? O que eu devo fazer aqui é, o que eu posso fazer agora para dar uma apaziguada nessa sensação? Então, por exemplo, uma coisa que me pacifica muito é sentar no piano e tocar um pouco, ou pegar meu violão e tocar um pouco, ou dar um mergulho no rio, ou dar um mergulho no mar, ou sair para fazer carinho nos meus cachorros, né? Isso, se eu faço isso um pouco, meia hora, 15 minutos que seja, depois que eu toquei violão, depois que eu toquei piano, ou depois que eu dei um mergulho no rio, eu volto e tô... pode crer. Tá doendo. Mas é verdade, não faz o menor sentido eu ligar para ela. Ela acabou de terminar comigo. Eu não vou ligar para ela, porque ela não quer. Eu já sei que ela não quer agora. Então eu preciso tentar olhar para essa coisa de outro jeito, mas eu tenho que primeiro pacificar. Eu sei que a melhor atitude não é essa que eu estava fazendo, sendo regido pelo apego. Deixa eu pacificar. E aí a ideia é você ir pacificando para tentar olhar de maneira clara.
E aí pacifica e olha de maneira clara. Porque muitas vezes tem tantas camadas, tem tantos véus na nossa frente de sofrimento, que a gente às vezes esquece de tirar os véus da frente. Então o primeiro movimento para saber se eu estou agindo de maneira correta é pacificar a sensação que está atrapalhando a minha visão da realidade. O objetivo é eu conseguir ler a realidade de maneira clara, né? Aí o FR Cumbis pergunta aqui: lavar a louça que seria a responsabilidade do meu irmão não tira a chance dele desenvolver, de ele se desenvolver, de realizar o compromisso dele, etc. Então, não, porque não cabe a mim, né? E depende. Deixa eu reformular, porque eu li mal, foi mal minha, né? Ele está perguntando se eu chegar, por exemplo, e lavar a louça, se eu não estou tirando a responsabilidade do meu irmão, né? A responsabilidade do meu irmão, ela deveria ser do meu irmão, não minha. Eu não tenho a função de querer ficar aqui, e isso é uma outra coisa que a gente se equivoca muito, né? Que é, deixa eu mostrar para ele como é que se faz. Isso é o que a gente chama de adharma. Adharma é eu querer fazer o dharma do outro. E lembra que dharma é você fazer o melhor que você pode com a situação, né? Adharma seria eu querer achar que eu vou resolver alguma coisa para o outro. Então a minha inação vai fazer com que ele reconheça a responsabilidade dele, sendo que eu não tenho nada a ver com isso. Eu não sei se só o fato de eu não lavar a louça vai fazer com que meu irmão adquira a responsabilidade dele chegar lá e lavar a louça, né? Tem nada a ver comigo. Mas sendo que para mim, eu reconheço que para minha realidade ali, para a forma como a realidade estava, que é, eu acordei cedo e, vou fazer meu café da manhã, crio um café da manhã aqui com a cozinha mais limpa e para que tudo fique estruturado, isso não impede que a louça estava ali suja, a louça estava ali suja atrapalhando o meu caminho. Eu poderia até ficar, se eu tivesse uma leitura clara da realidade, perceber, cara, não vou lavar a louça porque eu quero que ele aprenda isso. Se isso te deixar leve, beleza. Né? Se você não lavar a louça e você conseguir conviver com aquela cozinha suja e aquilo não ficar te atrapalhando a viver, provavelmente pode ser que a sua motivação seja ok, seja um reconhecimento da realidade. Mas se você fica pensando, né? Ou seja, porque no meu caso era o seguinte, eu sei que se eu não lavasse a louça, eu ia ficar pensando, mas olha assim, aqui agora eu tô fazendo meu café da manhã com a louça toda suja, né? E eu não tô, mas eu também não vou lavar a louça porque o meu irmão que lave a louça dele. Eu não tô ficando leve, né? Então eu devo buscar o que é a ação melhor para trazer leveza, né, para mim, e a ação que eu fiz é para beneficiar todos, ou seja, eu reconheço que lavar a louça beneficia a todos, porque eu posso simplesmente lavar a louça e trocar uma ideia com o meu irmão, de uma maneira clara, de uma maneira leve, de uma maneira sincera e cuidadosa, né? Eu não preciso necessariamente ficar falando, não vou lavar não aqui, eu vou ver agora quando meu irmão acordar, eu vou ficar olhando para ele com aquela cara de, e aí, vai lavar a louça não? Né? Porque aí você está no ciclo, do karma e está no ciclo do sofrimento. Então não é sobre a ação específica, percebe? Mas é sobre como é que você fica em termos de sensação. E isso que você trouxe é muito importante para a gente tomar cuidado, que eu não tenho que controlar a vida de ninguém, bicho. A gente não tem que controlar a vida de ninguém. Né? No 4º capítulo, Patanjali, inclusive, ele fala como é que se eu quero atuar na vida de outra pessoa, né? Se eu quero interferir positivamente na vida da pessoa, eu tenho que ter uma habilidade muito boa, que é a habilidade do agricultor, né? O agricultor, ele reconhece se está na época... Peraí. Perdão. O tempo mudou pra caramba aqui em Paraty, meu nariz já sente logo. O agricultor, ele sempre busca reconhecer se aquela semente que ele quer plantar está na época, né? Porque não adianta eu pegar uma semente de inverno e querer plantar agora no verão. Da mesma forma que eu tenho que identificar se está na época de plantar aquela semente, eu tenho que saber preparar o solo. Porque não é só porque está no verão que eu posso plantar uma semente de verão em qualquer solo que vai dar. Não, o solo tem que estar preparado para isso. E eu ainda tenho que identificar se a partir desse solo que eu preparei, eu tenho que regar muito ou regar pouco essa semente. Porque pode ser que eu regue muito essa semente e afogue.
E pode ser que eu regue pouco e essa semente seque. Então, de maneira nenhuma, é uma investigação simples, mas a busca é a leveza. O parâmetro aqui para você identificar se você deveria ou não lavar a louça, para que você interfira ou não na realidade do seu irmão, na responsabilidade do meu irmão, no caso do exemplo que eu dei, ela deveria vir, segundo Patanjali, através da leveza. A sensação que está ficando de eu não lavar a louça, entendendo que isso é a responsabilidade dele, essa sensação é de leveza? Ou sempre que eu entro na cozinha, eu vou ficar olhando para aquela louça e ficar pensando, porra, meu irmão, né? Meu irmão não fica lavando. Da próxima vez também, eu vou deixar aqui as coisas aqui, ele que se vire. Se ficar voltando, isso é um indício equivocado. E a Tainara fala assim, Magatai, por muito tempo me senti culpadíssima por ter dado uns 10 passos para trás na minha carreira, mas eu nunca fui tão feliz e relaxada com a minha casinha perdida no interior do Rio. Foi a decisão da vida. Exato. Porque veio leveza, né, Thay? A leveza é o grande parâmetro aqui. E o Francis, ele falou aqui que entendeu. Então, a ideia nossa aqui é a gente ter como meta, e eu sempre falo isso para as pessoas, né? A minha meta de vida é leveza. Não é leveza física, de eu ser magro, né? Mas a ideia é eu buscar leveza nas sensações. E como que eu consigo leveza nas sensações? Fazendo o melhor que eu posso, para a situação e não para mim. E aí que vem a grande mudança, né? Vem o grande lance, que é o conceito que Patanjali traz no primeiro sutra do segundo capítulo, que é o conceito de Kriya Yoga, que é, faz o melhor que você pode com o que você tem disponível, se estuda no processo e esquece o resultado. Mas você tem que fazer o melhor. Se você não fizer o melhor que você pode e sair com aquela sensação de eu tenho clareza que eu fiz o meu melhor, não o melhor possível da vida e que ninguém vai fazer melhor do que eu, não é isso, mas é do tipo assim, cara, eu tô dando tudo de mim aqui. Eu tô realmente entregando o que eu acredito que é o melhor. Se você faz isso e atua acreditando que é o melhor, vai acabar aquela sensação, independente do resultado, a sensação é, fiz o meu melhor, pô. Não tinha como ter feito diferente. Eu posso vir a fazer diferente na próxima vez, mas ali eu não tinha como fazer diferente. Agora, quando a gente age de maneira meio mais ou menos, e que a gente age muito assim, às vezes é só visando o resultado e você pensa, pro resultado que eu quero eu nem preciso fazer o melhor, se eu fizer aqui o mais ou menos já tá bom. Aí, se der qualquer coisa no processo, você fica pensando, putz, mas eu poderia ter feito diferente, né? Mas e se eu tivesse feito aquela coisa? Será que blá 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 blá? Mas e se blá 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 blá? Mas será que blá 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 blá? Isso é um indício de que você não fez o melhor. Porque quando você faz o melhor, a sensação é acabou. A sensação de acabou completamente. E aí você fica com uma sensação de leveza. Beleza? Temos dúvidas? Porque o objetivo dessa live era isso. Como saber se eu estou agindo certo? Como saber se eu estou agindo certo é buscando uma sensação de leveza após as suas ações e após a consequência delas também. Porque não é só após a sua ação. Então vamos dizer que eu faço uma ação buscando um resultado e o resultado é diferente do que eu esperei, a sensação também deveria ser de leveza. Porque você fez o melhor que você pode, né? Se você não fez o melhor que você pode, você vai ficar pensando que poderia ter feito melhor, e aquilo vai entorpecer a sua mente. E se você está visando muito resultado, você também vai ficar pensando, pô, mas o resultado não aconteceu, mas eu queria tanto. Aí vem uma sensação de dor, de frustração, né? Beleza? Então é assim, galerinha, ficamos assim. Essa live vai ficar salva, eu vou deixar aqui no perfil, tá? E qualquer dúvida que vocês queiram, é só me mandar mensagem, é um grande prazer poder trazer aqui, abordar um pouquinho desses conhecimentos do yoga, que são conhecimentos tão lindos para mim, que mudaram tanto a minha vida e ainda continuam mudando. E a gente segue. Beleza, galerita? Um beijo gigante. Até uma próxima. Tchau, tchau.